ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:04. Eu sou o Mauro Friesman e nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos acompanha, nos vê pelas imagens nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ouça os nossos podcasts disponíveis no gentequefala.com.br e interaja com a gente a partir de agora no WhatsApp 973350038 e, claro, também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, dia de falar de saúde, de bem-estar por aqui, e para isso eu apresento a partir de agora os nossos convidados. Inicialmente o Dr. Mauro Gerson, cirurgião dentista, especialista em implantes, reabilitação oral e estética bucal. O Dr. Mauro Gerson é professor da Fundepto da Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, Dr. Mauro Gerson. Tudo bem por aí? Obrigado, boa tarde a todos. Um abraço, Mauro Xará. Muito obrigado pela presença e por aceitar o nosso convite. Também Marco Antônio Cury, terapeuta, especialista em Reiki, terapias holísticas e complementares. Marco Antônio Cury, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Tudo bem por aí? Tudo bem, Mauro. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos e bom programa. Vamos lá. Seguindo com a nossa apresentação, a formação da nossa bancada de saúde. Maria Cecília Chimente, psicóloga clínica e hospitalar. Maria Cecília é mestre e doutora em psicologia. Tudo bem por aí, Maria Cecília? Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho desse momento que nós estamos vivendo. Prazer é nosso, obrigado pela presença, Maria Cecília. E fechando aqui a nossa bancada da saúde, nesta edição do programa Gente que Fala, Milton Alves Monteiro Júnior, enfermeiro. O Milton é coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e Higiene do Hospital HSAMP. Milton, tudo bem? Bem-vindo. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês num momento tão delicado, tão difícil. Vamos lá para o nosso primeiro tema desta edição do programa Gente que Fala. Na mesma tarde em que o Estado de São Paulo anunciou um novo recorde de mortes pela Covid-19, 334 em 24 horas, o prefeito Bruno Covas confirmou para hoje a reabertura do comércio de rua e para amanhã a reabertura dos shoppings. E essa reabertura ocorre no momento em que as empresas chegam a um limite da capacidade financeira para conseguir prosseguir com o isolamento. Porém, todas as cidades que já retomaram as atividades registraram um aumento súbito de infecções e mortes pelo coronavírus. Nesse momento, eu vou apresentar aqui os números da Covid-19 de acordo com o portal dos veículos de imprensa, o consórcio dos veículos de imprensa. São 38.543 mortes, 743.047 casos confirmados de Covid-19 em todo o Brasil. Milton, eu começo com você. Como é que vocês que estão na linha de frente, você como enfermeiro e todo o pessoal da linha de frente, como é que se preparam para esse momento de reabertura em que há essa possibilidade de o que se está chamando de segunda onda, ou seja, um novo aumento de infecções e mortes pelo coronavírus? É isso, nós estamos sentindo já no hospital, já está sendo um reflexo aqui no nosso hospital, a quantidade de pacientes internados, né? A gente não está tendo, nós somos um hospital particular, temos os manejos clínicos, os tratamentos, a assistência adequada, né? Mas a gente começou a sentir nessa semana um pico de pacientes confirmados. Os pacientes já não estão tão graves, a gente sente também que os pacientes idosos estão chegando com uma complexidade menor, porém, a gente percebeu que a quantidade de pessoas contaminadas, infectadas, aumentou muito. Isso é reflexo da abertura, né, da flexibilização. O que eu, como especialista, sempre explico para as pessoas. Nós atrasamos as medidas preventivas, né? Atrasamos o lockdown, que seria a forma mais eficiente, drástica e radical para a gente conseguir ter um resultado mais rápido. E agora está refletindo, porque economicamente a gente também tem que entender que começou a causar uma desestruturação nas famílias. Porém, agora a gente começou estava fechando já um setor Covid aqui no hospital, tivemos que reabrir, então bem a quantidade de pessoas contaminadas no reflexo aos números que estão sendo passados, né?
E aí a gente está começando a ter uma quantidade maior de pacientes na UTI. Dos parâmetros que a gente tem é a tomografia. Nós percebemos que as tomografias, grande parte, estão vindo alteradas. As coletas, os exames, estamos testando também não somente mais pacientes internados, mas no pronto-socorro, para ter essa abertura da sociedade, né, de ter uma visualização de anticorpos, se o vírus está ativo ou não, para ter as medidas preventivas perante essa flexibilização. Então, os hospitais estão tomando essa nova atitude de testar mais os pacientes no pronto-socorro e, dessa forma, a gente analisar melhor a relação tomografia complicada. Me chamou a atenção aqui uma coisa que você destacou, aumento do número de casos, porém com menor gravidade. O que pode significar isso? Uma mudança de comportamento do vírus? Talvez assim, o que os estudiosos dizem, a grande parte dos infectologistas estão analisando e percebendo que as pessoas estão criando mais anticorpos. Então, os assintomáticos, eles já possuíam anticorpos, né, do coronavírus, sem ter a vacina. A vacina nada mais é do que você criar um anticorpo no seu organismo, e percebemos isso. Com a maior quantidade de pessoas confirmadas para o coronavírus sem sintomas, essas pessoas que estão criando uma sintomatologia do vírus, da patologia, com uma gravidade menor, ou seja, eles já tinham o anticorpo, já tinham contato com o coronavírus e os sintomas eles atrasaram. Então, assim, essas pessoas não têm comorbidades, as pessoas que possuem comorbidade já passaram por aquela fase mais agravante, né? Os que entraram com contato com o vírus, e aí agora a gente está percebendo que os assintomáticos estão apresentando sinais e sintomas. Então, por isso que a gente está fazendo essa correlação do atraso dos anticorpos, do atraso do contato com o vírus e agora da sintomatologia atrasada. Nós tivemos casos aqui no hospital de 13 dias de atraso da sintomatologia grave. Certo. Maria Cecília, como é que a psicologia observa esse novo momento agora de reabertura e em algumas situações, casos que já estão aumentando nas localidades onde essa abertura já aconteceu? Então, é um momento muito importante para as pessoas terem uma conscientização. O respeito por si próprio e pelo outro. Então, na medida em que a pessoa tem essa conscientização, respeitando todas as normas de segurança possíveis, podemos frequentar os lugares, mas com distanciamento, com bastante consciência. Mas é um momento difícil. As pessoas, nós estamos acostumados a viver em grupo, e com esse afastamento, é normal as pessoas quererem ir a todos os lugares, voltar ao shopping, participarem da vida social. Mas é um momento de cautela, é um momento de respeito, como eu falei anteriormente, respeito ao próximo, né? Para que a gente possa voltar aos poucos com essa conscientização. Doutor Mauro Gerson, na esteira do que falou a Maria Cecília, eu acho que é aquela história do ir com muita sede ao pote, né? Tem que ir devagar com andor, não é isso? Qual que é a sua observação na sua especialidade? Não, com certeza. A gente observa que o modo das pessoas agirem vai mudar. Não é que vão ter que usar máscara para o resto da vida, mas a própria exigência com a higiene pessoal, com o lavar as mãos, a gente percebe já no consultório, e é ótimo, que o paciente comece a observar um pouco mais o ambiente que ele frequenta, ele passa a ser mais exigente. Então, ele entra no consultório e quer ver se o profissional está com os EPIs corretos. O consultório odontológico sempre foi um consultório muito, até diferenciado na área clínica, porque sempre se usou muito EPI. O spray da saliva é um dos maiores contágios, por exemplo, do Covid, e como de outras doenças, de hepatite e assim por diante. Então, o dentista sempre trabalhou com muito EPI. E agora o paciente passa a dar valor a isso, porque antes o paciente não percebia esse tipo de ação. Às vezes ele queria um orçamentista, o que a gente sempre comentou, nós não somos orçamentistas, né? E agora ele passa a dar valor a esse nível de proteção. Eu tenho um filho morando no Chile e tenho minha sogra e outros parentes morando em Israel. Passaram por processos de reabertura e tiveram que dar passo atrás, porque a escala que reabriram talvez foi de uma forma onde a população não respeitou, como a Maria Cecília falou, ao próximo. Tem que ter alguns cuidados e são muito importantes.
Certo. Marco Antônio Cury, como é que estão as suas conversas com os seus pacientes? Não sei se eu posso chamá-los de pacientes, não sei se nas terapias alternativas são chamados de pacientes, se não, você pode me corrigir. Mas como é que estão essas conversas nesse sentido de retomada? Quais são as orientações que você tem dado a respeito para essas pessoas? Então, Mauro, os dois termos são utilizados, né? Cliente ou paciente. As pessoas realmente estão muito desesperadas, preocupadas, sensação de incerteza, né? E o nosso papel como terapeuta é fazer com que essa conscientização seja um fator importante para essa pessoa, né? Em relação ao que a Maria Cecília disse, por exemplo, se você vai ao shopping, você tem o cuidado com o protocolo de segurança, mas será que o outro vai respeitar? Então, infelizmente, não são todas as pessoas que têm essa conscientização, né? De pensar no outro, de cuidando de você, você vai estar cuidando do outro. E complementando o que o Dr. Mauro disse, essa reeducação dos hábitos de higiene vai ser um processo extremamente necessário, né? Importante para minimizar qualquer chance de uma infecção, né? E esse ponto que você levantou, Marco Antônio, de é preciso cuidar de si próprio para cuidar dos demais, você acha que a gente inaugura uma nova era nesse sentido? A pandemia vai trazer essa consciência para as pessoas? Com certeza, Mauro, porque até então, ao longo do tempo, a gente tem tomado um comportamento muito egoísta, né? Olhando para o nosso próprio umbigo e falando bem claramente em português popular, o outro que se dane, entendeu? Eu vou ao supermercado, compro tudo que eu puder e não pensa no outro, não dá oportunidade do outro poder adquirir aquele item também, entendeu? Então, realmente são quebra de paradigmas, ressignificação de valores e não tem como retroceder. É um problema que toda a humanidade está passando pela primeira vez e, embora a gente esteja presenciando momentos de dor, de perda, de luto, tem um outro lado, né, que vai trazer benefícios e uma nova concepção de ser, né, uma nova maneira de viver. Muito bem, vamos seguir aqui com mais um tema nessa nossa conversa sobre saúde e bem-estar no programa Gente que Fala. Pessoal, eu peço para que todos mantenham os microfones fechados e a abertura só na hora que a gente realmente for para o bate-papo, para evitar algum tipo de barulho que possa interferir na nossa transmissão. Mas, claro, não se esqueçam de abrir o microfone no início da nossa conversa, tá bom? Vamos lá. Alguns dos papéis mais desafiadores na luta contra a Covid-19 são desempenhados pelos profissionais do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, que enfrentam diariamente a escassez de estudos científicos sobre a doença, a dúvida quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual e a falta de testes laboratoriais no mercado. E a dificuldade deve permanecer por um bom tempo no pós-pandemia, com o retorno das cirurgias e os cuidados nos atendimentos aos pacientes. Milton, esse último aspecto aqui dessa nota que eu acabei de ler, o que vai acontecer no pós-pandemia, o retorno das cirurgias e os cuidados nos atendimentos, vocês já estão se preparando para isso? Esse retorno das cirurgias, essas medidas de prevenção pós-pandemia, vão acontecer de que maneira? Microfone, Milton. Microfone fechado, Milton, por favor. Agora sim. Vamos lá. Complementando tudo que as pessoas estavam conversando aqui, o Mauro, o Marco Antônio, nós tivemos uma grande quantidade de utilização do álcool gel, que era a nossa luta, né? Nós, todos os meses, fazemos o balance, né, a estatística do consumo do álcool gel, e nunca chegamos, todos os controles de infecção hospitalar, nós fizemos uma reunião, isso também de uma forma, seguindo as recomendações, e onde a gente nunca chegou aos dados atuais. Então, o UTI adulto, que utilizava 40 ml paciente dia, a gente está utilizando 90 ml paciente dia, chegando a um padrão mundial. Então, nós tivemos que fazer uma reestruturação no hospital,
as orientações aos colaboradores, tanto da utilização de EPIs, quanto das recomendações, tanto da Organização Mundial da Saúde, quanto do Ministério da Saúde, né? E aí a gente começou a ter que fazer novos protocolos, novas medidas, alinhamentos com os cirurgiões, alinhamento com os médicos, para como vamos tratar o paciente pré-operatório, né? Então, hoje a gente tem que fazer uma coleta, um teste rápido do paciente pré-operatório e utilizar todas as medidas de precaução para todos. Então, a gente separava antigamente os pacientes que eram com bactérias multiresistentes ou com suspeita de vírus, e hoje não. Hoje a gente está fazendo um tratamento igualitário para todos, porque todos se tornam suspeitos. Mas a gente tem essa análise do teste rápido, né? Então, todos os pré-operatórios, a gente faz a análise do teste rápido de 3 horas antes da cirurgia, para ter uma cirurgia segura. E aí, depois da internação, também temos que realizar o teste rápido. Ainda há as discussões, porque são novidades, ainda há as discussões se coleta o PCR, que é o suave, ou se só coletamos o teste rápido. Então, os manejos clínicos, os novos protocolos estão sendo atualizados. Atualmente, o principal é a coleta do teste rápido. Sim. Dr. Mauro Gerson, como é que está o planejamento para a retomada dos atendimentos no pós-pandemia? Alguns cuidados a gente teve que alterar a nível, por exemplo, de consultórios particulares, né? Por exemplo, os assentos na recepção. Eles estão intercalados, não deixando que não familiares sentem lado a lado, por exemplo. Horários também de consultas espaçados, de preferência que os pacientes não se cruzem no consultório durante esse período para que haja uma descontaminação. Estou dizendo na área odontológica, por exemplo, da cadeira onde o paciente vai sentar, inclusive da sala de espera. Então, isso hoje fez com que a gente trabalhasse por horários bem mais espaçados. Esse é um modo de prevenção, coisas que nesse momento exigem, né? Não tem como ser diferente. As EPIs, por exemplo, o Estado ou o governo federal não tem culpa de coisas que estão acontecendo também hoje. Por exemplo, a nível particulares, os consultórios e clínicas sofrem um grande problema de adquirir esses EPIs, porque é uma concorrência não só mundial, como de hospitais, de centros cirúrgicos, e isso exige com que a gente, infelizmente, tenha uma inflação, vamos chamar assim, só para ter uma ideia, algo que custava R$20, hoje está custando 200 no mesmo EPI. Nós estamos falando de máscaras, de caixas, e assim vai. Os hospitais estão bem preparados, a gente vive também nesse meio hospitalar. Vários hospitais hoje estão trabalhando com áreas que chama Free Covid, quer dizer, livre de Covid, eles estão totalmente separados, essa parte, o acesso de entrada, as clínicas, as cirurgias, aquelas cirurgias eletivas que, num primeiro momento, foram canceladas, e eletiva não é de elite, é que se escolhe a hora, momento e quando operar, que tinham sido todas canceladas de um primeiro estágio, elas estão retornando com grau de segurança, porque é importante assim trabalhar. Maria Cecília, a gente conversou por diversas vezes ao longo da pandemia com colegas seus, pessoal da área da psicologia. Muitos passaram a fazer o que a gente está fazendo agora, o trabalho pela videoconferência, o trabalho online, para estar perto daquele paciente que já vinha em tratamento. Você acha que isso deve continuar desta forma, ou já imediatamente os pacientes devem ir até o consultório? A relação presencial passa a ser fundamental agora nesse momento pós-pandemia, imediatamente. Seu microfone fechado, Maria Cecília. Pronto. O que eu percebo é que muitos pacientes, principalmente os mais velhos, eles preferem consultas presenciais. No caso do consultório, as pessoas vão retomar aos poucos, com as devidas precauções, um paciente por vez, com horários entre uma consulta e outra maiores. E no caso da minha sala de atendimento, ela é ampla, então não vai ter problema com relação ao afastamento, que pode ter 2 metros, né? E com as devidas proporções, né, que nós vamos usar máscaras, cuidados bem importantes. Então, eu penso que alguns pacientes vão continuar preferindo atendimento online e outros já estão se manifestando que querem voltar. O estar junto faz a diferença para muitos pacientes.
Então, eu penso que vai ser um retorno mais lento, mas que vamos chegar lá, né? Marco Antônio, o que a pandemia trouxe para a sua área de aprendizado em relação a essa forma nova de lidar com os pacientes? Porque você também teve que ir para o online, né? Não tem alternativa. Ou você simplesmente não pôde trabalhar, não pôde dar o atendimento aos seus clientes, aos seus pacientes. Em relação ao meu trabalho principal, que é o Reiki, no Reiki você fica muito próximo do paciente, né? Um trabalho normalmente feito na maca, o paciente fica deitado e existe o contato físico. Pode ser até aplicado com uma certa distância, uns 2, 3 centímetros, né? Mas eu, particularmente, gosto de tocar na pessoa. E a questão do toque para o terapeuta é muito importante. Mesmo para o paciente, quando ele recebe o toque, ele recebe ele tem a sensação de receber o acolhimento, né? Embora emocionalmente algumas pessoas tenham problema também em relação ao toque, em ser tocada, em se permitir um abraço ou dar um abraço, né? Então está sendo, eu também, como todo mundo, estou passando por esse aprendizado virtual que está sendo muito interessante. Nós estamos nos reinventando, né? Nos abrindo para essas novas possibilidades, e que bom que a tecnologia vem num momento tão difícil, né? Onde, diante do isolamento social, a tecnologia permite que a gente possa ter esse vínculo, mesmo que seja virtual. É o que a gente está fazendo aqui agora, né, Marco Antônio? Porque a característica do Gente que Fala, acontecendo no estúdio da rádio, é reunir todos ali em torno de uma bancada, e a gente não tem condições de fazer isso justamente por conta da proximidade, por conta da aglomeração. Então, essa ferramenta da videoconferência tem sido fundamental para a gente poder desenvolver o nosso trabalho. É nesse sentido. Mas vamos aqui ao próximo tema. Poderia falar uma coisinha rápida, Mauro? Claro. A odontologia nos impede muito disso, né? Exames virtuais existem, mas a clínica nos impede. Existe um ditado que brinca, né? Que a odontologia tem o dentista tem que ser um pouco de médico, um pouco de psicólogo, um pouco de um artista, já trabalhar com as mãos, e principalmente a paciência de um monge. O que a Maria Cecília e o Marco falaram é fundamental. A gente tem, só para ter uma ideia, nessa época de pandemia, e as pessoas acabam ficando um pouco ou bastante mais estressadas, muitas delas, e por isso o importante desse acompanhamento multidisciplinar, de várias profissões atuando junto, tem tido muita quebra de dente e de próteses fixas, parafusadas, que são pela pessoa estar estressada e mordendo muito forte os dentes, dormindo ou acordada, por estresse. Quer dizer, as pessoas estão descarregando o que alguns chamam também de bruxismo, que não é bem só o bruxismo, mas essa força de oclusão por estresse. Tem havido muita quebra de dente. E você, juntando todas essas habilidades que você elencou aí, você conseguiu transferir a paciência do monge para esse paciente que está com essa dificuldade, está com o problema do aperto, do estresse? É fundamental, e é fundamental, às vezes, orientá-lo. A gente orienta a muitas interdisciplinas, às vezes a fonoaudióloga, dependendo do que não é esse o caso, a psicólogas, a tratamentos paralelos, que é importante para o equilíbrio emocional das pessoas. A gente ouve nos noticiários o quanto aumentou a agressão dentro de casa, violência doméstica, né? Isso é um problema, é um dos problemas que a pandemia vai trazer com que as pessoas aprendam também a respeitar um pouco mais ao próximo, né? E se equilibrar. Sim. Vamos seguindo aqui. Pode falar. Posso complementar o que o Dr. Gerson está falando? Sim. Eu, como paciente do meu dentista, eu endosso tudo que o Dr. Gerson falou. Quando eu vou na consulta com o meu dentista, não é só o tratamento dentário, não é só o tratamento físico, mas é um vínculo que se cria ao longo do tempo, em que você dá risada, apesar da situação da pandemia, você encontra momentos de bom humor, né? Isso é um contraponto para aliviar um pouco dessa pressão e toda essa carga emocional que a gente acaba absorvendo, né? Então, essa relação
do profissional de saúde, eu vejo como, se tratando de psicólogo, dentista, médico, enfermeiro, eu vejo como um sacerdócio, sabe? É uma profissão que é um compromisso do servir, sabe? E lidar com as pessoas é muito gratificante. Muito bem. Antes aqui do nosso próximo tema sobre saúde e bem-estar nessa edição do programa Gente que Fala, uma mensagem aqui do governo do estado de São Paulo. Olha, pessoal, a escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. Esse aplicativo se chama Centro de Mídias e o acesso à internet é gratuito e você pode ainda assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Então, é só baixar o aplicativo Centro de Mídias e estudar. Essa mensagem é da Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Agora, vamos seguindo com mais um tema por aqui. Uma pandemia implica em uma perturbação psicossocial que pode ultrapassar a capacidade das pessoas se adaptarem a uma nova realidade. Isolamento, incerteza, medo e tantas informações conflitantes têm provocado angústia e agravado quadros psiquiátricos e psicológicos. Especialistas apontam ainda o receio de uma nova pandemia. Esta não causada por um vírus, mas pelas consequências na saúde mental das pessoas no chamado tempo Covid, tempo pós-Covid, que vem por aí. Maria Cecília, o que você tem observado no momento? Pacientes que já estavam em tratamento com você e que precisam a retomada a partir de agora, ou novos pacientes que estão sentindo os efeitos do isolamento social e que agora estão precisando dos seus trabalhos profissionais? Sim, eu percebo uma demanda maior, as pessoas querendo entrar em contato o mais depressa possível, sempre perguntam quando que eu vou retomar. E assim, eu percebo que muitas pessoas pioraram e querem conversar, querem estar no contato, sabe? Essa coisa da troca da energia. É muito importante dar esse espaço para que eles possam falar. Eles se sentem muito tristes, muito deprimidos, né? E a gente está sofrendo esse impacto social em diferentes níveis de intensidade e gravidade que acaba interferindo nas relações pessoais e interpessoais, né? Até pelos dados da ONU, estima-se um aumento muito grande dos transtornos psicopatológicos. Cerca de 1/3, até a metade da população vai sofrer esse problema de depressão, enfim, problemas relacionados ao estresse, problemas psicossomáticos, né? Então, eu percebo assim que todos reagimos de maneiras diferentes em situações estressantes, mas como essa pessoa vai responder, como esse paciente vai responder emocionalmente, vai depender muito da história de vida dele, da herança, de fatores genéticos, né? Da dinâmica de funcionamento dessa pessoa e de características particulares, né? Sem dúvida alguma, é muito importante a gente colocar os aspectos culturais. Agora, o que eu percebo é que esse corona ele está exigindo uma transformação moral, uma transformação comportamental, e os pacientes buscam isso, né? Há uma necessidade de uma maior adaptação, a sociedade vai precisar se organizar ao longo do tempo, né? Nós estamos sendo chamados, né, para uma transformação mundial. E, como foi falado anteriormente, a gente tem que se reinventar. E eu percebo que os pacientes procuram querendo se adaptar a essa nova realidade, sentem-se muito perdidos e muito tristes. Agora, como herança como legado dessa grande pandemia, né? Eu percebo assim que a grande epidemia é o trauma por contaminação e uma depressão. Na verdade, é muito importante a gente colocar que nós somos criaturas de convívio. Nós temos uma necessidade, uma empatia para com o outro, né? O que acontece no mundo, o que acontece com as pessoas, reflete na alma da gente.
E os pacientes estão ressentidos, obviamente, com todo esse manancial de situações, né? Nós temos uma autorregulação, é um processo de autocura, né? Agora, tem uma outra questão que se chama corregulação. Nessa corregulação, é uma regulação que a gente faz com o outro. O paciente precisa do outro, nós precisamos do outro. Então, essa corregulação, quando não acontece, vem aí a questão do estresse pós-traumático, vem aí a questão da depressão aguda, né? Então, é um momento mesmo de olhar para essas questões, para que possa haver um melhor equilíbrio, um maior equilíbrio. Milton Monteiro, enquanto eu faço a pergunta, prepara o microfone aí para abrir, por favor. E o seu lado psicólogo dentro da enfermagem? Está aguçado nos últimos tempos, especialmente no que se refere ao lidar com os pacientes daqueles que estão internados, os familiares daqueles pacientes internados. Sim. Hoje, inclusive, eu tive um fato muito inédito, né? Uma enfermeira, como familiar, querendo conversar com a sua familiar, a sua paciente. Né? E aí ela ficou muito nervosa, ela com a filha, ela e a irmã dela ficaram nervosas porque a gente está restringindo o acesso ao setor Covid, né? Para não ter o risco de contaminação no hospital e fora do hospital. E aí a gente tem que usar o nosso lado psicólogo. Realmente, eu também tenho especialização em saúde mental, e aí eu tive que usar toda essa psicologia para explicar a segurança, tanto para eles, quanto para a sociedade e para o paciente. O que eu percebi aqui no hospital é assim, os pacientes também entram numa depressão profunda porque não podem ver os seus familiares, né? Então, eles ficam num quarto, isolados, recebendo profissionais extremamente paramentados, onde eles, às vezes, não reconhecem o próprio profissional, e eles ficam pensando na patologia, se vão sobreviver, se o tratamento está sendo adequado, e sem conversar com seus familiares. E o que nós fizemos aqui no hospital? Nós utilizamos o recurso, a tecnologia, né? Tanto o celular quanto qualquer dispositivo que entrasse em contato de uma forma protegida do familiar com nós, profissionais, facilitando a este paciente. O que eu observei também são os profissionais no hospital. Então, assim, nos unimos muito. Então, aqueles grupinhos que tínhamos no hospital, nos setores, não tem mais grupinhos, os médicos se uniram aos enfermeiros, que se uniram aos técnicos, fisioterapeutas, psicólogos, odontologistas, e nessa união nós fizemos um trabalho muito emocional dentro do hospital, porque o início foi muito complicado. Eu peguei o coronavírus logo no início, né, da pandemia, porque eu coletava os exames, os profissionais tinham medo de coletar o exame, né? Eu treinei esses profissionais com a paramentação correta, só que você fica suscetível, não tem jeito. E aí eu adquiri o coronavírus de uma sintomatologia muito simples, não tive agravos grandes. Porém, são consequências que ficam pelo mês. Assim, eu fiquei sem sentir paladar, olfato, e aí isso também mexe com a gente, porque a nossa alimentação muda, o estresse emocional do 7º dia, que é o processo inflamatório do vírus no nosso organismo, causa um transtorno para a gente que está lá isolado em casa, sem ver os familiares. Eu fiquei sem ver minha família por um mês. Isso acaba causando um transtorno também nos profissionais, né? Então, se causa um transtorno no profissional que conhece o vírus, imagina aquelas pessoas que estão em casa sem conhecer o vírus e com medo de sair de casa, né? Então, uma das grandes falas que nós discutimos aqui no hospital foi: a saúde mental vai ser prejudicada, muito mais do que as patologias ocasionadas pelo vírus, que já está ocasionando grandes números. Certo. Mas a saúde mental está sendo um fator. Vamos seguir aqui com... Pode falar. Bem brevemente, Maria Cecília, para a gente seguir com os demais temas. Vamos. Pode falar. Então, o que a gente percebe é que os pacientes estão muito doentes sem o corona. Então, é uma questão muito importante, os fatores que influenciam essa resposta emocional. A questão da impossibilidade de praticar ritos também. Muita gente falecendo e as pessoas não elaborando esse luto. Isso é uma coisa que está pegando muito forte, né? A gente tem essa necessidade de cultural, né? Não só em termos de luto, mas a questão de casamento também, adiados, né?
as pessoas não estão conseguindo lidar com essa situação. E, principalmente, que eu tenho percebido, pessoas que têm perdido entes queridos, não conseguem elaborar o luto. Então, a gente tem que proporcionar meios para que haja uma melhor elaboração. E outra questão também o grau de vulnerabilidade desses pacientes, porque assim os fatores pré-existentes dificultam e podem aumentar as doenças emocionais, né? Sim. Mauro, Só vamos seguir. Oi. Desculpa, eu posso complementar? Bem objetivamente, Marco, vamos lá. Okay. A Organização Mundial da Saúde antes nos denominava como seres biopsicossociais. E agora, eu acho que recentemente, ela diz que nós somos seres biopsicossócio-espirituais, né? Então, eu acredito que para ter essa saúde mental diante da angústia, do medo, da incerteza, nós terapeutas holísticos sempre falamos em termos de energia, de frequência. E segundo as correntes espiritualistas, existem só 2 frequências no mundo, no universo: a energia do amor e a energia do medo. E nós fomos condicionados a viver pelo medo. Então, dentro do medo tem incerteza, tem todas as questões que nos deixam fora do nosso centro. E nós como humanidade, viemos aqui para exercer o amor. Mas não esse amor vulgar e uma palavra às vezes tão desgastada, entendeu? Mas para viver. A consciência do que é, de suas capacidades e fragilidades e o que efetivamente quer. Marco Antônio Cury, como é que a gente... qual é o caminho das pedras para a gente cuidar de si próprio quando você pensa que você tem alguém para cuidar? Como é que a gente se prepara para isso? Então, voltando para dentro, né? Porque nós estamos muito projetados para fora, com essa realidade que a gente está vivendo. E a gente não se permite dar 5 minutos para ir para dentro. Quando você vai para dentro, isso é um exercício diário, a gente deveria dar um tempo, né, para nós mesmos, de forma gradual você vai entrando em contato com a sua essência. E aí você pode acolher as suas fragilidades, as suas capacidades podem emergir, você pode se autoconhecer melhor e não entrando na competitividade, né? Porque a gente fica, infelizmente, muito nesse mundo da competição. Uma prova cabal disso é quando você está dirigindo, né? E alguém te ultrapassa, quer dizer, a competitividade ela é representada no trânsito, por exemplo. Então, é uma mudança de foco da competição para a cooperação. Então, o cuidar do outro vai depender do quanto eu me cuido, né? Que se eu estou aqui no meu contexto familiar e eu me cuido, eu estou preservando a família, os familiares. Marco Antônio, eu não sei se faz parte do seu escopo, mas muita gente, na hora da dificuldade, que busca a fé. Na hora do aperto. Essa fé, geralmente, é meio que deixada de lado quando as coisas andam bem. Mas existe uma diferença entre aquilo que é religião, aquilo que é crença, aquilo que cada um tem dentro da religião que segue, e aquilo que é religiosidade. Qual que é a diferença e qual que é a importância dessas 2 coisas nesse momento de pandemia? Religião, as diferentes religiões, eu sou muito assim, universalista, de uma abertura muito grande para todas elas. Eu acredito, assim, sinceramente, que cada uma foca em algo que é importante para eu agregar na minha vida, né? Então, por exemplo, citar algumas aqui, a Seitunoye, ela trabalha muito a parte mental, sabe? De você ter um posicionamento mental positivo que atua em seu benefício. Os evangélicos, eles trabalham muito a fé. E passa essa coisa verdadeira, né? Então, pensando o quanto é importante a gente exercitar essa fé. E a religiosidade é você fazer o melhor uso da religião que você professa. É assim que eu entendo. E aí, eu gosto muito do ensinamento da Cabala, né? A Cabala diz que ela nos ajuda a ampliarmos a nossa consciência. Sair desse nível dos 5 sentidos que a gente tem, mas poder ampliar nossa percepção diante da vida, diante da realidade que a gente
que a gente faz parte. Entendeu? Então, acho que é meio que por aí. Muito bem. Antes aqui do nosso próximo tema, mais uma mensagem que eu vou aqui passar para quem nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 e também pela Rádio Universal AM 810 em Santos e nas redes sociais. Olha, pessoal, uma mensagem aqui da Prefeitura de São Paulo. Você sabe muito bem que o coronavírus é uma doença bastante séria e que com ele todo cuidado é pouco, não é verdade? Então, para reforçar esse cuidado, é fundamental o uso da máscara. Fundamental mesmo. A máscara agora é como uma peça de roupa. Você não vai sair de casa sem ela, não é verdade? Usar a máscara é a nossa principal barreira de proteção contra o coronavírus. O uso da máscara ajuda a não contrair e a não transmitir o vírus. E é obrigatório o uso da máscara. Para você que vai sair para trabalhar, para ir à farmácia, ir ao mercado, não pode se esquecer, tem que sair de máscara. E quando voltar para casa, também não se esquecer de lavar com água e sabão, secar e passar também a ferro a sua máscara. E guardar num saco plástico com todo cuidado, sem tocar as mãos no tecido. Continue fazendo a sua parte, lave bem as suas mãos e fique em casa. Se precisar sair, já sabe, sempre usando máscara, porque as máscaras salvam vidas. Essa mensagem é da Prefeitura do município de São Paulo. O nosso próximo tema, 12h46... Eu poderia falar só uma coisa rapidinho, Mauro, sobre o que foi falado pelos colegas até então. Vamos lá. Duas coisas importantes, eu acho, para as pessoas, né? Nós temos que passar uma mensagem positiva sobre tudo isso também, né? O Covid, que a gente vê famílias sendo infectadas ou contaminadas, de cada, por exemplo, às vezes uma família com 4 membros, 1 fica em estado grave e 3 são de formas assintomáticas. O que isso pode trazer um pouco de alívio psicológico para cada um de nós também. Porque, às vezes, a pessoa acha que pegou um Covid e já está contando a hora de internação. E que, às vezes, graças a Deus, em muitos casos não acontece. Eu tenho alguns colegas e conhecidos que, infelizmente, se contaminaram e 2 que saíram de UTI entubados. E aí a gente vê a fé, como é interessante, como eles voltam a um lado religioso e agradecendo a Deus e a algum ente superior por tudo que passou e por tudo que está passando a Vitória. Quer dizer, a gente vê uma fé muito reforçada desse lado espiritual nas pessoas também, quando passam por situações difíceis. Mas a gente tem que botar que a Covid é algo que as famílias têm que se acostumar a se prevenir e que não é para entrar em desespero. Essa é a grande história para acalmar todos um pouco também. A cirurgia guiada vem revolucionando as reabilitações com implantes ósseo-integráveis. Trata-se de uma técnica minimamente invasiva que diminui o sangramento e permite a finalização da cirurgia sem suturas, tornando o pós-operatório mais tranquilo, reduzindo a morbidade e o uso de medicamentos para dor. Embora existente há mais de 3 décadas, a cirurgia guiada tornou-se uma revolução recente graças ao avanço da tecnologia no setor. Doutor Mauro, o que a sociedade precisa saber a respeito dessa técnica, embora já com 3 décadas de existência, pouca gente tem conhecimento? Na verdade, ela se aperfeiçoou nos últimos, vamos dizer, 8 anos, basicamente. Toda essa parte que hoje tanto se fala de tomografias para pulmão, são tomografias que a gente usa também intra e extra-oral, quer dizer, dentro e fora da boca, na qual a pessoa que perdeu um ou vários elementos dentais, ela vai ser reabilitada por uma cirurgia onde não vai haver nenhum corte com bisturi, nada do gênero. É confeccionado um guia cirúrgico, explicando de uma forma muito simples, que é colocado dentro da boca, e essas cirurgias acontecem de uma forma que pacientes diabéticos, cardiopatas, e agora, com a pandemia, ela virou mais do que um coqueluche. Nós tivemos, acabou há 2 semanas atrás, a Covid aí, congressos que existiriam, nós tivemos meetings odontológicos, e estamos tendo direto, que duram um dia inteiro. Pegamos 4 quintas-feiras seguidas fazendo congresso, e muito se falou sobre essa cirurgia, na qual facilita muito, não só ao profissional, como ao paciente, num pós-operatório muito tranquilo e com um risco de infecções, inflamações, medicações pós-cirúrgica muito menor. Então, são técnicas que facilitam muito para o paciente
que precise passar por uma cirurgia de implante não vai ter necessidade de levar pontos, explicando de uma forma curta, simples, não vai ter corte com bisturi, nada do gênero. Pessoal, perguntas do público do Gente que Fala, nossa audiência mandando os questionamentos para vocês. Milton, eu começo com você. A Daniela Souza está no Facebook, está nos acompanhando pelas redes sociais. Ela diz assim: temos ouvido falar bastante sobre a valorização dos profissionais de saúde após o Covid-19. Será que esse tema não será esquecido quando as coisas se acalmarem? Pergunta da Daniela Souza. Milton. Eu espero que não, né? Porque acho que nós nunca fomos tão valorizados. No início da pandemia, não. Quando eu saía com um jaleco nos braços, as pessoas me olhavam feio. Quando eu subia no elevador, as pessoas me deixavam eu ir primeiro. E aí isso foi se acabando, a mídia ajudou muito, né? Depois teve os aplausos nas varandas, nas janelas. Isso, os aplausos, isso foi para nós, nunca houve isso. E, nem na época do H1N1, eu também passei pela época do H1N1, eu também não percebi essa mobilização mundial, né? E aí o respeito começou a ser... todos começaram a perceber esse respeito no aumento, né, das mortes, ou no aumento das contaminações, e eu espero que isso não acabe. O que eu deixo muito as pessoas, sempre converso com as pessoas que estão preocupadas quando é a finalização da pandemia, né? Todo mundo vai entrar em contato com o vírus, todo mundo precisa entrar em contato com o vírus, então eu sempre acalmo as pessoas. Essa é a nossa intenção também como profissional de saúde, né? Então a gente não levava o desespero, a gente leva a esperança. E levando a esperança da seguinte forma: a gente não trabalha a metodologia do óbito. Quantas pessoas estão morrendo? São quantas pessoas estão sendo recuperadas, né? E quantas pessoas passaram por isso sem perceber. Então, isso vai começar a ser mais divulgado, todo mundo... Até entrar a vacina, que é o contato com o vírus, é a grande intenção do final da pandemia, né? Você entrar em contato com o vírus de uma forma mais ampliada, ou seja, a gente passou por um período maior de contato e agora se torna assintomático ou com sinais e sintomas leves. Acredito que isso vai ser levado para frente, os profissionais vão ser sempre reconhecidos. Maria Cecília, a pergunta do Rodrigo, do Butantan, ele pergunta o que é que está afetando mais as pessoas, o ter que ficar em casa ou o não saber o que fazer com o tempo livre? Bem objetivamente, para a gente seguir com as perguntas de todos. Vamos lá. Seu microfone está fechado, Maria Cecília. Eu penso que é um momento de criatividade. Hoje, nós temos muitas situações interessantes no YouTube, meditações, a prática do mindfulness, a prática de técnicas específicas para acalmar, a própria terapia, né? O próprio processo terapêutico pode levar a pessoa a se sentir melhor, normalmente leva, né? A ampliação da consciência. Agora, temos que ser mais criativos, né? Fazer exercício físico, escutar uma boa música, conversar mais, se aproximar da família, dos amigos, enfim, fazer de tudo para que o corpo reaja de uma forma mais adequada. Marco Antônio, a Mônica está em Santos e te pergunta, você já tratou aqui de certa forma, mas vamos ver o que você pode acrescentar em cima da pergunta dela. Como tem sido o atendimento em terapias holísticas nesse período, já que muitas técnicas envolvem o toque? Eu estou respeitando rigorosamente o isolamento social, Mauro. Então, eu fiz um intervalo. O que eu tenho feito é a distância, porque o Reiki permite você enviar essa energia à distância também. Então, tem sido dessa forma. Certo. Agora, doutor Mauro Gerson, a Eliane está em Santo Amaro e ela pergunta, por causa dos riscos da Covid-19, devemos mudar alguma coisa na rotina diária da higiene bucal? Doutor Mauro. Perdão, não tinha ativado o som. Não é mudar, mas sim passar a ter uma higiene bucal correta, como sempre se indicou, e as pessoas não faziam. Eu acho que o fundamental é a pessoa ter o uso correto de escova, fio dental, escovar a língua, usar um colutório para fazer um bochecho.
o que a gente percebeu dentro de tudo que estão falando, antes da pandemia, se a gente falasse para umas pessoas, você tem algum hobby? Poucas pessoas ou alguma parte diriam o hobby que tem. E hoje, várias pessoas descobriram hobbies. Quer dizer, umas na culinária, umas na ginástica, cada um está descobrindo gostos, que também é importante, eu acho, levar isso adiante. Vai ser coisas que vai ajudar muito a pessoa. Então, de repente, espero que tenha um hobby de higiene bucal nisso aí tudo, para as pessoas também. Ah, mas acho que tem um hobby aí, doutor Mauro Gerson, que é o hobby do assaltar a geladeira, viu? E aí, aquela coisa de escovar o dente 3 vezes por dia passa a ser uma escovação com mais frequência, você está indo toda hora à geladeira e tal. É criar o hobby. Doutor Mauro, já que você está com a palavra, sua despedida, sua mensagem final sobre essa nossa conversa. Espero poder ter ajudado um pouco a cada um e que realmente se cuidem, prestem atenção na sua higiene, que a sua higiene pessoal vai ajudar o próximo e que, com certeza, os profissionais da área de saúde estão muito atentos e prontos para poder ajudar e estar sempre com vocês. Marco Antônio Cury, sua palavra final sobre as nossas conversas. Mauro, primeiramente agradeço a você pela oportunidade, agradeço a companhia dos convidados, agradeço a produção do seu programa também. E o recado é para que todos nós possamos recorrer ao que nos dá, ao que nos deixa centrados, né? Para nós enfrentarmos essa fase e superarmos, sobrevivermos a ela, né? Com um equilíbrio mental, saúde física, mental, espiritual, né? Enfim, um equilíbrio no todo. Maria Cecília, sua palavra final. Microfone. Opa, desculpe. Eu agradeço muito a participação do programa. Nós, como profissionais da saúde, nós temos um dever social. E é muito importante deixar claro para as pessoas que se sentirem-se mal, se estiverem sofrendo psiquicamente, procure um profissional para poder ajudar. Na verdade, depois de 40 dias, se instala um trauma. Então, nós já estamos para o 3º mês. Então, é importante a pessoa buscar o profissional de saúde mental para poder buscar essa autorregulação, se não está conseguindo fazer sozinho. Então, vamos lá, isso vai passar, nós somos sobreviventes, heróis, e vamos, com fé e coragem, passar por essas turbulências e sempre buscar o que foi falado, a questão da espiritualidade, que dá uma força maior para passar por tudo isso. Milton Alves Monteiro, sua despedida, sua palavra final. Agradeço a oportunidade do nosso papo, da nossa conversa, das nossas reflexões. Eu acho que é muito importante para todos. Agradeço os participantes. E eu acho que assim o momento é de pensar positivo. Aquela fase inicial que foi mais difícil já passou, aquela fase dos picos, né, de aumento ou de queda, também já estamos superando. Agora é superar esse momento da saúde mental prejudicado, recuperar o que foi perdido, recuperar essa parte econômica que foi tão complexa para todos, né? E pensar positivo, porque agora a gente vai começar a ter que lutar pelo que a gente já estava lutando antigamente, e agora é em dobro. Quero agradecer a presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Com a gente hoje nessa bancada falando de saúde e bem-estar, o Dr. Mauro Gerson, cirurgião dentista, também o terapeuta holístico Marco Antônio Cury, a psicóloga clínica e hospitalar Maria Cecília Chimente e o enfermeiro Milton Alves Monteiro Júnior, do Hospital HSAMP. Obrigado por atenderem o nosso convite, obrigado por nos ajudar a levar essa prestação de serviços, toda essa orientação em relação à pandemia, à Covid-19, aos nossos ouvintes e também aos nossos espectadores nas redes sociais. E antes aqui do encerramento, eu quero fazer a chamada da live do programa Gente que Fala, que vai acontecer hoje no Instagram e também no Facebook a partir das 6 horas. Hoje o jornalista Ricardo Godoy vai receber o Rabino Sami, o Rabino que é escritor, é palestrante, e vai falar sobre positividade diante deste momento que estamos vivendo, o momento da pandemia. Também isso permeou aqui a nossa conversa ao longo dessa edição do Gente que Fala. Então hoje, a partir das 6 horas da tarde, Rabino Sami, na live do Gente que Fala, com a apresentação
do Ricardo Godoy nas redes sociais e a gente aguarda a audiência de todos vocês. Na mesa de som da Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da emissora. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon. A diretora de produção é a Zenilda Salvato, a direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha. E do outro lado, do Gente que Fala, você ouvinte, você espectador das redes sociais, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Tchau. Até amanhã.